Culpem o café. Tava a tentar beber se eu bebia. Eu amo café de manhã. Por isso é que eu trazia um bocadinho. Um lindo e abençoado dia. Estou aqui a tentar pôr uma música, que eu gosto de iniciar sempre com uma musiquinha. Para nós sentirmos. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de fazer meditação de manhã. E para mim, fazer meditação de manhã é acalmar tudo o que me tenta trazer estresse, toda aquela confusão, aquele barulho mental. Às vezes assim, Vânia, tu dormiste à noite. Tu não podes ter acordado com barulho mental. A tua mente dormiu. A tua mente reprogramou durante a noite toda. E tu precisas dar continuidade a isso, porque senão vem logo o barulho. Muitas pessoas às vezes têm tendência a acordar cansados. Por quê? Porque as suas mentes não descansaram como deve ser. E então, pelo fato de não ter descansado como deve ser, fica mais confuso. Eu vou pôr essa chama violeta. Você vai realmente perder isso tudo. Você estava quase ganhando sua loja profissional completa. Só um bocadinho, que essa música não tá a correr bem, gente. É sobre isso. Eu me deixo levar completamente por essas músicas. São músicas que me levam ao céu, me levam para dentro de mim, que eu acho que é o que nós precisamos hoje em dia. Eu vou cruzar o meu pé. Que eu acho que é o que nós precisamos hoje em dia. Hoje, eu não quero falar muito, mas eu quero trazer uma introdução que vai deixar-nos aqui com boa reflexão para durante o dia todo eu possa refletir quem eu estou a ser, a serviço de quem eu estou. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos a serviço das nossas vontades e se nós formos analisar bem, nós não estamos a serviço da nossa vontade. Nós estamos a serviço de alguém porque por algum motivo nos conduziu para aquele caminho. Porque quando nós damos voz, e não adianta dizer, Vânia, eu não dou voz, eu estou muito convicta de mim, não faça isso contigo, não te engana a ti própria, porque ele é do engano da tua parte, porque por isso é que Jesus disse orai e vigiai, porque todas as vezes que ele diz orai e vigiai, é porque ele sabe que muitas e a maioria das nossas vidas é vividas para fora do que para dentro. É quando eu não calo, é quando eu não silencio as vozes, é quando eu não dou voz aos meus sonhos, aos meus planos, é quando eu não estou no lugar certo, é quando eu não faço aquilo que eu acredito, é quando realmente eu estou num lugar só porque eu ganho mais e não dou mais razão à minha vontade, aos meus desejos. Então nós constantemente estamos a ser roubados de nós. Não digas que tu não és uma pessoa que é roubada de ti. Não diga que muitas das vezes tu não estás distante de ti. Estás sim, porque o mundo nos rouba constantemente. Nós somos seres em evolução e tanto quanto somos seres em evolução, nós vamos ter caminhos que vão tentar nos tirar do eixo, pessoas, situações, circunstâncias que vão tentar nos tirar desse eixo. E nós precisamos estar sempre ciente em nós, para nós voltarmos para casa enquanto é tempo. Ainda o caminho não foi perdido. Por isso é que eu, na minha maior oração, eu digo, Pai, tira-me tudo, mas não me tira de Ti. Porque eu me lembro da oração que o Paulo fez, o quanto para ele, Paulo não Davi, o rei Davi, ele errava, falhava. Bom dia, meu amor. Lindo e abençoado dia. Ele orava e dizia, Pai, afasta tudo de mim, mas não me afasta o Teu Espírito. Afasta tudo de mim, mas não me afasta o Teu Santo Espírito. E eu invoco o Santo Espírito aqui. Eu invoco aqui o Espírito Santo, os benfeitores, os guias, mentores espirituais, o nosso Mestre amado Jesus,
para nos auxiliar durante todo esse dia. Não é sobre religiosidade, é sobre entender que eu sou um espírito e eu preciso me conectar com os bons espíritos para que eu faça uma caminhada sólida e bem feita aqui nesta terra. Eu hoje trago aqui uma reflexão, como eu disse no começo, sobre quando Jesus transformou os 5 pães e 2 peixes. É engraçado, é que quando Jesus transformou os 5 pães em 2 peixes, para dar de comer àquela multidão que estava lá, aos olhos dos discípulos aquilo não era suficiente. Quantas vezes aquilo que tu tens em mão não está, aos teus olhos não dá. Quantas vezes, quando tu te olhas ao espelho e tu não consegues ver capacidade nenhuma, tu não consegues acreditar que tu tens algo para dar de bom, tu não consegues entender o que tu consegues ser, porque estás tão incrédula contigo, os teus olhos estão tão turvos. E se nós pudéssemos abrir o nosso campo espiritual para ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer, Ele de certeza nos diz: se tu soubesses. Minha filha, se tu soubesses o que eu depositei aí dentro. Mas enquanto tu te olhas ao espelho sem essa voz que te diz: se tu soubesses, várias das vezes tu vês uma mulher que não tem nada para oferecer. Uma mulher humilde, simples, que está aí no seu canto, vivendo uma vidinha, porque não acredita nas suas próprias capacidades, porque ela não andou nos lugares certos, com pessoas certas que impulsionassem ela a ser quem ela é. Quantas nós estamos assim hoje? Incrédulas conosco porque alguém diminuiu a nossa capacidade, ou nos permitirmos estar em lugar que alguém tirasse a nossa credibilidade conosco próprio. Porque de alguma forma alguém nos diminuiu porque nós também permitimos estar em lugar que nos diminuísse. Só que hoje, literalmente hoje, mais um dia nos é dado. Sabe para quê? Não é para tu viveres uma vida de fantasia, uma vida onde tu tens que usar a máscara. Eu sei que dói tirar a máscara. Eu sei que custa muito, porque tirar a máscara é tirar aquela mentira que tu tentas te esconder por trás dela, para tu seres quem tu és. Eu não vou me cansar de abrir a minha live, porque o mundo precisa de pessoas idênticas. E a identidade é o que te dá o caráter que tu precisas para suportar, para enfrentar e para ser quem tu és. Como eu te disse, Jesus te diz: se tu soubesses. Porque quando Ele transformou aqueles 5 pães em 2 peixes, os discípulos não conseguiam ver a possibilidade de dar alimento para aquela multidão toda. Mas Jesus, Ele viu. Jesus vê aquilo que nós não vemos. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Criador. Ele não é religioso, Ele não está dentro de um templo, Ele não está numa casa que eu tenho que ir para lá para adorar, para ter Ele na minha vida. Eu não preciso ser santa, eu só preciso aceitar Jesus na minha vida. Eu preciso só reconhecer que Ele é o meu mestre. Eu preciso só reconhecer que tudo aquilo que Ele abomina, se eu for para esse caminho, eu estou perdida e longe dEle. A verdadeira religião que nós precisamos viver é aceitar Jesus na minha vida. E o que é aceitar? E tu deves dizer assim: mas eu já aceitei. Mas se tu já aceitaste Jesus na tua vida, procura entender quais são as tuas condutas. És uma pessoa que ainda é orgulhoso? Não se submete a circunstâncias porque, o que os outros vão pensar de mim? Ele ainda não entrou na tua vida. Se és uma pessoa arrogante, se és uma pessoa que tenta diminuir os outros, se é uma pessoa que vive na contenda, na maledicência, se é uma pessoa que não se ama, tudo isso te afasta de Deus. Então, antes de eu dizer eu já aceitei Jesus na minha vida, eu preciso entender
se realmente essa minha conduta fala de mim, porque, como Jesus disse, do que vale orar para aqueles que tu, dos teus filhos, dos teus pais, das pessoas que tu amas e tu adoras? Do que vale querer orar só para aqueles que nos fazem bem, quando a verdadeira oração também é para aqueles que nos tentam, quando a verdadeira oração também é para aqueles que muitas das vezes nos desconcertam, quando muitas das vezes a nossa oração é para aqueles que nos magoaram? Se nós não entendermos isso, aonde é que estamos a ir? Como é que Jesus multiplicou? Sabe por quê? Porque ele tinha um coração grato e ele estava religado ao Pai. E ele disse uma coisa para nós: vós podeis fazer muito mais daquilo que eu fiz. Espera aí, ele é o mestre. Ele operou milagre. Ele transformou pão em peixe, 5 pães e 2 peixes em caradas de pão e peixe para uma multidão comer. Ele curou cegos. Ele curou leproso. Ele deu vida aos mortos. Ele amaldiçoou uma figueira. E ele virou para os discípulos e disse aos discípulos: e vós podeis fazer muito mais. Não são minhas palavras, são palavras da Bíblia. Aonde Jesus maldiçoou a figueira e os discípulos ficaram todos espantados. Como foi que o Senhor amaldiçoou a figueira e mal o Senhor amaldiçoou a figueira seca? Jesus olhou para eles e disse: e vós podeis fazer muito mais. Jesus está a dizer: aquilo que eu tenho em mim, vocês também têm. Esse poder de transformar, de curar, de abençoar, eu também vos dei. O Pai de vocês também vos deu. Se vocês estiverem convictos e religados ao Pai, também podeis fazer isso e muito mais. E por que nós estamos a fazer? Eu me pergunto não é todos os dias, mas várias vezes eu me engago com essa pergunta. Como eu posso ainda conseguir ser melhor do que hoje? Porque se eu não fizer essa pergunta a mim, eu vivo numa arrogância de achar que eu já estou boa. Eu vivo numa arrogância de achar que eu já estou no ponto. E todas as vezes que eu achar que eu já estou no ponto, cuidado. A tua arrogância subiu acima da tua humildade. Porque se já tivesses boa o suficiente, já não estavas aqui. Porque se és um espírito em evolução, quando chegar um extremo daquilo que tu precisas atingir, tu já vais ter que ir embora. Porque dizem que o outro lado ainda é melhor do que este. Então por que estás aqui? Vamos cuidar da nossa humildade. Eu abro aqui todos os dias o meu coração para você, sabe por quê? Porque é uma missão. É despertar pessoas. É abrir e expandir a nossa mente. Eu aprendo muito quando eu estou aqui porque eu me ponho em serviço. Eu me deixo ser usada aqui para ser uma pessoa que eu quero ser. Uma pessoa humilde, uma mulher humilde. Uma mulher que tem aprendido com a vida. E uma mulher que não quer ser snob. Porque eu entendi aquela frase do Sócrates que diz: só sei que nada sei. Um homem que buscou tanto conhecimento, procurou entender tudo. Chegou a um extremo da vida dele que ele disse: eu só sei que nada sei. Porque ele entendeu de que quanto mais eu souber, mais eu percebo que eu ainda não sei nada de mim. Quanto mais eu buscar entender, mais eu entendo que eu não entendo nada. Quanto mais eu querer entender as coisas, menos eu sou capaz
Porque Jesus disse: quem muito é dado, muito será cobrado. O saber abre portas, mas ele também tem o seu preço. Tudo na vida tem um preço. Agora cabe a cada um de nós saber se eu estou disposta a pagar o preço. Cabe a cada um de nós saber se eu estou disposta em viver para dar razão àquilo. Tanto que Jesus, quando ele multiplicou os pães em peixe, a primeira coisa que fez, ele levantou aqueles pães e peixe, ele agradeceu ao Pai. E agora vais dizer assim: mas Vânia, é para eu ir multiplicar pão e peixe? Não. O que é que tu tens hoje para dar ao teu próximo? Qual é o teu melhor que tu tens para doar hoje? Como é que tu levantaste a tua cama? Determinada para viver uma coisa mediana ou para dar o teu melhor? Jesus deu o seu melhor ali. Ele não permitiu que nenhum homem saísse dali sem comer. Ele deu a alma, o alimento da alma, ele deu o corpo, o alimento do corpo. Amém. Glória a Deus, minha amiga. Prazer, um bom dia. Que Deus te abençoe. Então, Deus, ele não dá as coisas pela metade. Deus, ele não te dá algo pequeno. Quando tu estás na presença de Deus, ele não quer te dar migalhas. Por isso é que quando tu tentas te diminuir para caber em situação, tu estás a aceitar migalhas e não estás na presença de Deus. É um lei do engano achar que, não, Deus não quer que tu humilhes ao ponto de tu quereres migalha. Porque ele não te dá. Então tudo aquilo que ele não te dá, se tu permitir estar em lugar para receber, não é dele. Porque ele não prometeu migalhas, ele prometeu abundância. Vida plena. Plena, como se diz, dentro das circunstâncias que ele veio. Porque ele disse: se o mundo vos perseguir, vos apedrejar, não vos preocupeis, porque ele fez comigo primeiro. Então, se vocês estão a ser exemplo de mim, não preocupem se o mundo vos apedrejar. Porque nós precisamos ser exemplos dele. Eu antigamente achava que para ser exemplo de Jesus eu tinha que ser uma mulher muito séria e ir para a igreja todos os dias. Só que quanto mais eu busco entender, Deus me pede para eu tirar a minha escápula do meu orgulho, da minha vaidade, do meu achismo, da minha arrogância, da minha prepotência. Porque quando eu carrego arrogância, prepotência, de querer achar ou provar que eu sou capaz ou melhor do que outro, eu sou a mais pequena de todas. Porque aquele que entendeu na sabedoria que ele, ainda que ele tenha conhecimento, ele precisa ser pequeno para alcançar todos, aí ele entendeu tudo. Porque Jesus, ele quando estava no meio dos discípulos, ele não se fez grande. Ele não queria aparecer como um mestre no meio deles. Ele queria ser como os discípulos que estavam com ele. Tanto que ontem houve uma irmã que pôs aqui na live, Jesus estava no meio dos discípulos, tanto que Judas, para poder mandar crucificar Jesus, ele disse: aquele que eu der um beijo. Porque eram tão idênticos todos, Jesus não se igualava. Hoje, nós vemos pessoas só porque têm isso, só porque têm aquilo. Querem se sentir snob. Querem envaidecer por aquilo que têm. Querem se engrandecer por isso. Querem querer aparecer. Agora eu te pergunto, aquilo que tu queres ter para quê? Para provar aos outros que tu tens capacidade para ter? Tu ainda não entendeste o que é verdadeiramente ter. Porque todas as vezes que tu corres atrás de querer ter, para provar aos outros que tu és capaz ou que tu dás conta, tu não entendeste nada. Vânia, tu todos os dias vens com palavras duras. Infelizmente, não há palavras bonitas para o ensinamento da vida.
Porque a vida, ela não é um mar de rosas, onde tu entras no mar, é tudo doce, mergulhoso, fantástico, cheiroso. Só que nós, quando vamos sair dessa life, tu vais enfrentar um dia, vais enfrentar uma pessoa que não está nem aí, vais enfrentar pessoas amarguradas, pessoas que passaram por várias situações que tu muitas das vezes desconheces, e tu precisas entender que aquela pessoa é a tua dificuldade do dia. Como é que tu vais lidar com aquela pessoa? Como é que tu vais suportar aquela pessoa para realmente passar pela tua prova? Desculpa, café é assim, gente. Como é que tu vais conseguir suportar? Se tu não tiveres capacidade, resiliência emocional. Se não tiveres humildade para doar um pouco. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Tens sim. Tens o teu amor, tens um sorriso, tens um abraço, tens uma palavra. Não é doar muito, não. Jesus, ele não doava muito para ninguém. Tanto que ele dizia a todas aquelas pessoas que fossem curadas por ele, a tua fé te curou. Foi a tua fé que te curou, não fui eu. Porque aquelas pessoas foram a caminho para buscar a cura. Aquelas pessoas foram de encontro da cura. Aquelas pessoas estavam cansadas de sofrer. Aquelas pessoas estavam amarguradas na sua alma. Agora vem aqui a passagem daquela mulher, que ela não era judeia. A filha dela estava endemoniada. Eu acredito que a filha dela estava cheia de espíritos malignos. Eu acho que a Bíblia propriamente diz espíritos malignos. Espíritos que não evoluíram. Espíritos que não ganharam uma expansão de consciência. E aquela mulher, a filha dela, estava endemoniada. Se a casa dela, se a filha dela estava endemoniada, era porque ela tinha uma conduta toda errada na vida. Ela foi atrás de Jesus para ver se Jesus curava a filha. Ela foi no meio da multidão, começou a gritar: Jesus, a minha filha está doente, preciso de ti. Jesus não respondia. Os discípulos disseram: Mestre, essa senhora está a chamar pelo Senhor e grita. E Jesus virou e disse assim: eu não posso tirar pão dos filhos para dar aos que não são filhos. Então eu não posso fazer nada por ti. Engraçado. Ele não é o mestre. Por que ele recusou curar a filha daquela mulher que estava endemoniada e aquela mulher foi em busca dele para curar? Por quê? E aquela mulher insistiu. Ela continuava a gritar, a dizer a Jesus que ela precisava que Jesus curasse a filha dela. E Jesus disse: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos para dar àqueles que não são filhos, porque aquela mulher não era judeia. E Jesus disse: eu vim para os judeus, para os filhos, e você não pertence à casa do Pai. Apanha isto. E você não pertence à casa do Pai. Peraí, alguma coisa está muito errada aqui. Todos nós somos filhos. Aquela mulher estava ali, desesperada, com uma filha endemoniada lá em casa, a clamar pela cura. E Jesus disse: eu vim para a casa do meu Pai, eu vim para os filhos. Então todos não são filhos, todos são. Todos não deixam de ser. Só que a minha conduta vai dizer se eu sou realmente ou não pertencente à casa do Pai. A minha conduta, o meu comportamento, as minhas ações, as minhas atitudes vai me fazer merecer a casa do Pai. Aquela mulher não pertencia à casa do Pai, porque a conduta daquela mulher, a Bíblia não diz, mas de certeza absoluta, não era digna para ser filha, e ela não pertencia a um povo judeu. Ela pertencia a um outro povo, que antigamente
os povos que não são judeus. Os judeus já se perdiam, os israelitas já se perdiam. Imagina aqueles que não eram. Adoravam a deuses, a isso, aquilo, e não reconheciam os deuses como o seu Salvador. E ela virou e disse assim, sim, mas até os cães comem da mesa dos donos. E Jesus disse, grande é a tua fé, mulher. Porque no meio do caminho, Jesus diz, eu vou cortando aqui, vou apanhando um outro trecho, porque eu adoro a fala dele. Ele disse, muitos que são filhos não são reconhecidos como filhos, e aqueles que não pertencem à casa do Pai vão ser exaltados como filhos. Porque não é sobre ser considerado filho, mas a conduta. E aquela mulher disse, sim, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do dono. Aquela mulher estava a pedir uma migalha a Jesus. E Jesus virou-se para ela e disse assim, grande é a tua fé. Porque ela não desistiu, ela persistiu. Às vezes tu estás numa vida toda errada. Às vezes tu estás num comportamento que tu estás a passar por provas. Às vezes Deus quer te limpar de toda iniquidade, de todo pecado, de todo erro, de todo pensamento negativo que muitas das vezes tu tens para contigo e para com o outro. E muitas das vezes tu não és capaz de passar por essa prova porque a prova dói. A prova custa. E que só quem está predisposto a passar pela prova vai ter a bênção. Só quem está predisposto hoje já não é de filhos e filhos. Como assim? Porque todos nós pertencemos a uma casa só. Quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o véu. E todos nós pertencemos a um pai, a uma casa. A minha conduta vai falar por mim. Tanto que antigamente havia os povos judeus e havia os gentios. E Paulo, o Paulo de Tarso, veio para quebrar esse paradigma, porque a mensagem do Paulo era por os gentios, por aqueles que não eram salvos, por aqueles que não eram dignos, por aqueles que não se pertenciam à casa do Pai, por aqueles que estavam em pecado. E Paulo salvou muito deles e hoje todos nós, rasgou-se o véu. E Paulo trouxe essa mensagem do véu rasgado. Agora, enquanto eu não me forjar o meu caráter, paremos de nos enganar que estamos a adorar e a reconhecer Jesus na nossa vida. Porque quem sou eu dentro da minha casa? Qual é o meu comportamento comigo mesma? Um comportamento de derrota, um comportamento de mal amada, um comportamento de, tá bem, é só isso. Sabe, aquele pequeno pensamento. Às vezes nós pensamos que o pensamento é grande. Olha, eu vou dar exemplo desses brincos. Quando eu digo assim, imagina que esse brinco é... Eu vou dar uma analogia só para poder ficar mais claro. Eu vou a uma loja, eu tenho possibilidades de comprar financeiramente, mas muitas das vezes a minha crença não me deixa comprar, porque eu acho que eu tenho que guardar dinheiro. Eu não me sinto merecedora. Eu vou a uma loja, esse brinco é mais caro. Não, Deus me livre, não vou comprar, mas tu gostaste desse. E tu vais ao outro, esse é mais barato, mas tu não gostaste desse. Pela falta de merecimento, tu vais lá e compras o mais barato. E como é que tu queres que Deus te abençoe enquanto tu não conseguir sentir merecedora de comprar uma coisa de valor que tu gostas, ainda que seja caro? Será que tu não mereces? Será que tu não és de valor ao ponto de comprar uma coisa de valor? Enquanto tu vais para o mais barato. É como num supermercado, quando tu vais escolher um alimento, tu estás a escolher os alimentos todos sem qualidade. Tu te esqueces que aquilo vai para dentro da tua boca, tu estás a consumir aquilo. Só porque às vezes queres poupar, mas espera aí.
O que é mais importante aí? És tu ou o dinheiro? Ah, mas Vânia, é que... Então compre menos. Mas compre coisas de qualidade, porque a tua boca, ele está a consumir aquela alimentação. E tu és o templo. Só que muitas pessoas não entendem isso. Para eu alcançar uma riqueza divina, eu preciso ser essa riqueza. Ainda que tu compre menos bolacha, menos açúcar. Mas investe numa alimentação mais saudável. Às vezes tu queres comprar do mais barato. Ah, não, esse é mais barato, e esse... mas tem menos qualidade, tem mais açúcar, não é tanta vitamina, o teu corpo não precisa tanto disto. Às vezes tu vai, mas Vânia, será? Será não. Nós somos testados ao tempo todo nos nossos merecimentos. Se eu não estou capaz de dar-me o melhor, como é que eu vou dar para o outro o melhor? Eu conheço pessoas que não têm condições, se calhar, de comprar muita roupa. Mas essa pessoa prefere fazer o seu pé de meia e ir lá e comprar uma boa roupa, uma boa mala, mas que ela sabe que aquilo é bom. Ela não fica a comprar muita roupa só para ter muito, que rasga, que tá furado e que isso... e que rapidamente ela tem que mandar para o lixo para comprar outro. Não, porque ela prefere investir em coisas de qualidade. Porque ela entendeu a qualidade dela. Se eu não tenho cuidado comigo na minha alimentação, no supermercado que eu vou, nas coisas que eu compro para mim, em lugar em que eu frequento, eu ainda não entendi quem eu sou, eu ainda não aceitei Jesus na minha vida. Ah, Vânia, isso é muito grave o que tu estás a dizer. É. Eu também achava que só aceitar Jesus é ir para a igreja, é dizer assim, eu te aceito, tá tudo bem, eu te amo, eu te louvo, e depois eu vou sair daquilo, eu vou viver uma vida totalmente errada, totalmente longe daquilo que ele me pede, cheio de arrogância, de orgulho, piso no outro, falo mal do próximo, alimento-me mal. Estou em lugares que não são ambientes dignos, que estão congruentes com aquilo que eu quero e que eu busco. Estou com pessoas que não respeitam e não amam os valores dos meus princípios. Fiquei só com o momento da adoração. Só com o momento onde eu levantei as mãos e aceitei. Mas depois eu fui viver a minha vida. Nós somos fariseus. Os fariseus é que fazem isso. Eu dou dízimo. Eu jejuo. Tanto que Jesus fez a comparação no templo, quando o fariseu estava lá a bater com a mão no peito, a dizer, eu dou dízimo, eu jejuo. E o outro que cobrava impostos chegou, dobrou o seu joelho e disse, Senhor, eu sou pecador. Eu sou falho, eu me arrependo dos meus erros. E Jesus virou-se e disse assim, qual deles vocês acham que está a ser perdoado? Aquele que veio cheio de arrogância de achar que pelo fato de dar o dízimo e jejuar ele já está salvo? Ou aquele que reconhece os seus pecados? Aquele que está a se redimir diante dos seus erros e das suas falhas? Qual deles vocês acham que tem o merecimento do perdão? Porque eu só reconhecer diante, quantas pessoas estão dentro de um templo, dentro de uma igreja e não prosperam, a vida não vai para frente, parece que as coisas não fluem. Muitas pessoas estão dentro da igreja a falar tanto de Jesus e muitas das vezes a vida está estagnada. Eu não estou a dizer que ir para uma igreja é má, muito pelo contrário. Cada um tem que fazer conforme lhe sentir bem. Porque a fé é para ser profetizada. Nós temos que ir sim congregar com os nossos irmãos. Nós temos que ir sim aonde eu me sinto bem. E continue a ir. Só que faça diferente.
Faça com que a palavra que tu ouves lá, faça com que a tua conduta mude perante isso. Chega de viver, amanhã. Não, é querer todos os dias. É para faca, é faca. Corta todos os insetos que estão a fazer com que a tua árvore não seja podada. Eu tenho uma frase aqui tão interessante. Eu gosto tanto dessa frase, que ela diz assim, toda quarta-feira eu tenho uma mensagem. E essa mensagem diz assim: desgosto está no coração, como a poda para a árvore. Se dissabores nos visitam, recordemos que a vida está cortando o prejudicial, o supérfluo, em nossas plantas do ideal e realização, a fim de que possamos nos renovar e melhor produzir. Isso que significa que quando há um desgosto no teu coração, não vem para te matar, não vem para te destruir. O desgosto, os sentimentos, os dissabores da vida é a poda que tu precisas para cortar o prejudicial, o supérfluo. É aquilo que vai tirar aquilo que tem te obstruído o teu crescimento espiritual, emocional, mental, físico, energético. Porque além de tu veres aqui a Vânia tem vários corpos. Cientificamente provado. Nós temos corpos energéticos, temos corpo físico, emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Esse nós, muitas das vezes, nem conseguimos alcançar. Porque nós somos formados de corpos que depois dão constituição, porque a nossa alma é formada de corpo emocional e mental inferior. Por isso que muitos dos traumas de sentimentos, de emoções que nós temos, está lá vinculada no nosso emocional. Por isso é que muitos dos comportamentos que nós temos, se nós não buscamos a cura na terapia, em busca de várias outras, porque não é só terapia. Há várias outras formas de se curar. E a terapia é uma delas, sem dúvida nenhuma. Eu fico impregnada nas minhas emoções, porque quantas vezes tu já viveste de sabores da vida que não foram podadas? Que os insetos ficaram lá, incutidas no teu emocional. Tudo que tu vives, todas as emoções que te autossabotam, são podas que não foram podados. São aquilo que está a obstruir o teu crescimento. Nós não estamos aqui para viver uma vida, comer, dormir, levantar, ir para a cama e esperar a morte. Deus me livre pensar que a minha vida é isso. Eu quero fazer muito mais. E eu vou fazer muito mais. Agora, imagina se tu morres agora, porque a morte é certa. Imagina tu agora, imagina desencarnar. Como é que tu vais ser lembrada? As pessoas que viviam ao teu redor vão lembrar de ti como? Pensa nisso. Como é que as pessoas que eu convivo vão lembrar de mim? Como uma mulher que deixou muita coisa, que acrescentou, que amou, que viveu intensamente, que doou o seu melhor, que abriu a seu live, que falou com pessoas, que curou. Ou como uma mulher pequena, que vivia uma vida pequena, para não dizer outra coisa, que eu também não é... O objetivo não é ferir, é só simplesmente desconcertar, tirar... Tu saís daqui toda desconcertada, dizer assim, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Porque eu não quero que tu saias da minha live e dizer assim, ai, que live maravilhosa. Não, eu quero que tu saias aqui incomodada com a vida que tu estás a viver. Eu quero que tu ouça... Por isso é que a minha live não é todas as pessoas que vão assistir. A minha live é uma live de desconcerto. Porque eu não passo a mão na cabeça, porque a minha vida, eu entendi desde muito pequena que eu preciso viver o desconcerto para ter aquilo que eu quero. Desde muito pequena eu entendi que eu preciso passar pela prova para poder ser aprovada.
Então eu não jamais falarei coisas bonitas, não. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, do mimimi. Que isso? Não ter que suportar, às vezes. E todo mundo fala assim. Ainda no outro dia tive uma conversa com uma pessoa que está a ter problemas com um filho de 16 anos. Bem complicado, porque é uma fase complicadíssima. Nós dizemos uma fase complicadíssima. Por quê? Porque os pais não entenderam que o ciclo mais importante na vida dos teus filhos é do 0 ano de idade até os 7. O que é que tu estás a incutir na vida dos teus filhos? Eu educo os meus filhos, eu ponho na cama a hora certa, eu levo eles para a escola. Eu faço, será que é só isso? E a tua energia? As tuas emoções que eles, querendo ou não, acabam por ser minados por elas. Porque nós somos energia. A alma deles ouve muito mais o teu silêncio do que aquilo que tu dizes. E eu sei disso. O vazio da tua alma, ela acaba por minar a vida dos teus filhos. Os filhos são exemplo dos pais, não por aquilo que os pais dizem. É pela conduta que os pais vivem. Isso já foi provado. Quantas vezes eu disse ao meu filho, olha, escova os dentes, olha isso. Eu queria era educar o fora. Só que eu não procurei restabelecer emocionalmente o meu filho, porque eu estava mais preocupada em educar fora, porque eu não tinha consciência da importância da vida emocional, da vida energética. Só que ele acabou por ser educado pelas minhas emoções. E aos 16 anos é a idade em que ele se explode, que ele quer sair para fora. E aí nós dizemos, é complicadíssimo. Não. A vida que ele viveu lá atrás foi complicada. E ele só está a reverberar aquilo. Ele só simplesmente está a tirar para fora aquilo que ele viveu. Foi o ambiente que ele viveu. Foram a influência das pessoas com quem ele viveu. Não são os adolescentes que são difíceis, são os pais que não entenderam a relação com os filhos, a importância da educação emocional dos seus filhos. Há vários sinais que nós nem notamos. Eles vão nos dando sinais. Eles sentem a nossa dor. Eles sentem a nossa angústia. Isso tudo afeta eles. Todas as vezes que tu busca ser melhor, tu não busca ser melhor só para ti, não. E há uma coisa que eu digo ao meu filho, ainda ontem disse a ele, filho, todas as vezes que tu vês a tua mãe, eu estou lá por ti também. Por que eu faço questão em dizer ele? Para ele entender. Porque o meu filho não vai. Nem vocês vão ouvir aquilo que eu digo. Vocês pensam que ouvem aquilo que eu digo. Vocês vão se conectar com a minha energia. Vocês vão se conectar com o meu gesto corporal, a minha fala corporal. A última coisa a ser ouvida é aquilo que eu falo. Vânia, isso não é verdade. Cientificamente provado. Tu, quando estás a me ouvir, a primeira coisa que tu fazes é olhar para mim. E o teu cérebro está a tirar tudo, informação em tudo, no meu corporal, na minha energia. Só que como tu não entendes como é que o cérebro funciona, tu achas que estás a captar aquilo que eu estou a dizer. Não, tu estás a captar a minha energia. Tu estás a captar a minha fala corporal. Tu estás a sentir aquilo que eu falo que está a sair de dentro de mim. Depois é que tu começas a perceber a palavra. Que a palavra que sai da minha boca é a última. É como os teus filhos. A última coisa que o teu filho vai captar é aquilo que tu dizes. O teu filho vai olhar para ti, vai observar a tua energia. Por isso é que
o ambiente onde tu educas o teu filho, e já são 8 horas. Caraca! Eu juro que eu não me apercebi disso. Por isso é que o ambiente onde educas o teu filho é muito importante. Ainda por cima, rapazes, meninas. Olha, seja menino ou rapaz, não é fácil. E então eu estava a falar com essa pessoa que estava numa dificuldade tremenda com o filho em casa. É um pai que não está a conseguir pôr ordem a um filho de 16 anos. É bem complicado. Mas eu falarei isso amanhã, porque senão não sai dessa live hoje. Já são 8 horas. Eu vou fazer uma oração para fazer o fecho, para que nós possamos conectarmos. Lembra que tu és energia. Lembra que tu estás a conectar com as pessoas através da tua energia. Lembra que as pessoas, eles se conectam contigo através disso. Lembra que tu és filha do Criador. Não permita viver o raso, o pequeno. Saia para fora. Como Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Não ouça a minha voz, ouça a voz de Jesus que te diz, venha para fora. Permita viver hoje uma nova história. Lembra do pão e do peixe que Jesus te multiplicou. Ele, quando multiplicou esse pão e peixe, ele estava a dizer, eu quero dar melhor a essas pessoas que estão ao pé de mim. Eu quero servir da melhor forma. E tu? Como é que tu queres servir as pessoas que tu vais encontrar com elas hoje? O que é que tu queres dar a essas pessoas? Qual é o teu melhor que tu tens para dar? O teu sorriso, o abraço, uma palavra? Não te esqueças de que o que para ti é pouco, para o outro é muito. Doa o teu melhor hoje. Abra o teu coração. E entenda que quando nós abrimos o nosso coração para amar de verdade, para doar de verdade, automaticamente há uma autocura em nós. Porque todas as vezes que eu me disponibilizo em tirar as minhas misérias, todas as vezes que eu me permito em viver na minha sinceridade, no meu amago, na minha verdade, eu estou a permitir ser curada das minhas mazelas. Porque ninguém é perfeito, ninguém é o sabichão. Todos nós somos pequenos diante de Deus e somos filhos. E todos nós temos a capacidade de estar no ambiente onde nós estamos e doar o nosso melhor. Não olhe pelas circunstâncias da vida, mas olhe pelo momento presente e queira fazer o melhor do teu momento presente. Porque ainda que seja nos teus olhos pequeno, para Deus ele é muito. Porque Deus ele não está nas coisas pequenas, ele está no detalhe da vida. Na tua entrega, na tua coragem, na tua vontade, na tua disponibilidade, na tua sinceridade, na tua humildade, na tua compaixão. Lembra de que tu não estás a fazer só por ti. Lembra que tu não és só filha. Lembra que todos nós somos filhos e todos nós merecemos o verdadeiro amor do Pai. E o verdadeiro amor do Pai, ele chega para nós através de um outro irmão. Ele chega através de um sorriso. Ele chega através das pessoas que vêm e nos dá a mão. Lembra de que Deus ele pode chegar a pé de um irmão, das pessoas mais vulneráveis que necessitam de uma mão, através da tua mão, através do teu sorriso, através da tua sinceridade. Então disponibiliza hoje em servir da tua melhor forma. Porque hoje é dessa forma que nós queremos fechar essa live. O que é que tu tens para te dar hoje do teu melhor? É sobre isso. Doa o teu melhor sem medo, porque Ele vai te compensar. Tu não vais fazer para ter a recompensa, porque a melhor recompensa é poder servir a Ele. Mas Ele, que é um Pai justo, amoroso, Ele recompensa sempre um filho sincero, que está sempre disponível a doar o seu melhor. Que assim seja. Que Deus o
toda a egrégora amiga, todos os anjos que nos auxiliaram durante esta live, a energia, porque às vezes eu não tenho, mas eu sei que eu sou sustentada para dar o meu melhor aqui. Eu vou continuar a fazer esse trabalho com todo o meu amor, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas sejam restauradas e para que muitas outras pessoas sejam alcançadas por isso. É sobre isso. Graça e paz e até amanhã e um lindo dia para vocês. Espero que o pouco, às vezes nós não temos muito para dar. Às vezes nós temos só o pouco, mas esse pouco possa te acalentar a alma. Beijo, meu amor. Muito obrigada por ficar até aqui. És uma maravilhosa. Senti a tua energia, a tua vibração. E obrigada a todos que ficaram e que não conseguiram ficar até o fim. A Andrea, Ibicop, TV 5net, nem sei quem é. Mas prazer a todos e beijo, beijo. E a todos aqueles que ainda vão ouvir no YouTube. E partilhem a live. Deixem o vosso comentário. É tão importante fazer com que essa live atinja mais pessoas. É tão importante porque lá está. Aquela mulher que diz que os cães comem da migalha que cai da mesa do dono, não é? A migalha é uma coisinha assim. Mas dá para sustentar quem não tem nada. É sobre isso. Beijo, tchau, tchau. Lindo dia. E bom treino. Bora correr.